Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma live e a gente vai falar sobre os desafios atuais das mulheres aí na atualidade. São muitos, né? Então, esse é meu convite para a live de hoje, para a gente poder refletir um pouco sobre esse assunto, já que a gente está vendo aí cada vez mais as mulheres ocupando espaços no mercado de trabalho aí, muitas sendo a principal fonte de renda da família, e mesmo assim a gente ainda está numa condição muito inferior em relação ao nosso espaço dentro da sociedade, tanto em relação ao trabalho, né? Quando a gente sabe que as mulheres ganham menos do que os homens, mesmo exercendo a mesma função, quanto nas relações de igualdade, né? Quando eu falo de igualdade, não é falar que a mulher quer ser igual ao homem, porque a gente sabe que a mulher e o homem não são iguais, mas a gente precisa pensar em relacionamentos, em relações saudáveis. Então, para a gente poder pensar quais são os desafios das mulheres hoje, a gente precisa estar revisitando a nossa história, revisitando o jeito que a gente aprendeu a ser mulher, né? Os modelos que a gente teve ao longo da vida aí, para que a gente atribuísse um significado para isso e fosse para a vida aí vencer os desafios aí que são inerentes aí à vida humana. Eu trouxe também alguns livros aí para poder indicar para vocês em relação aos relacionamentos na atualidade, que são importantes para a gente pensar quais são esses desafios aí que as mulheres enfrentam nos dias de hoje, né? Então, eu recomendo aí esse livro aqui, que é o Sexo no Cativeiro, tá? Da Esther Perel. E aí aqui ela fala sobre a história do casamento, né? E do sexo, né? Como é que mantém a intimidade dentro aí dos relacionamentos de longo prazo. Então, esse livro aqui traz muitas verdades acerca aí da realidade aí que a gente vivencia hoje. Tem um outro aqui também sobre o sexo no cotidiano, tá? Também é uma boa leitura, que aqui vai falar sobre atração, intimidade e conexão nos dias atuais também, tá? Então a gente tem vários modelos aí hoje diferentes, a sexualidade sendo vivenciada de uma forma diferente, e a gente precisa aprender mais sobre esse assunto aí pra gente poder ter relações mais saudáveis, né? Então vamos lá. E tem esse outro aqui também, que eu recomendo pra vocês, que é O Amor Não Dói, né? Esse Amor Não Dói, ele vai falar sobre relacionamento abusivo, relacionamento saudável. Então, é muito interessante, né? Nós aqui, pra gente falar assim dessa questão do feminino, a gente precisa lembrar o seguinte, que a gente começa a aprender o que é o amor e aprender a ser mulher dentro da nossa própria família. Então, a nossa primeira escola é a nossa família. Então, lá a gente vai ter os nossos primeiros professores. Então, a gente vai olhar e vai aprender como a gente deve se comportar, como que a gente deve falar, quando eu sinto alguma coisa, como é que eu estou autorizado a me expressar. Então, a gente vai olhar para nossa mãe, né, para nossa mãe, para as mulheres que a gente vai conviver, e vai entender, né, vai estabelecer o que a gente chama de lógica pessoal. O que é a lógica pessoal? É o entendimento que a gente tem sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser homem. Então, a gente vai olhar o que é relacionamento, o que é casamento. Então, a gente vai atribuir um significado para aquela experiência ali, né? E aí a gente atribui esse significado e vai para a vida, né? À medida que a gente cresce, a gente vai para a vida, só que a gente carrega dentro da nossa bagagem emocional aquele ensinamento, aquele entendimento daquela experiência que a gente
vivenciou lá atrás, ou que a gente viu a nossa mãe ou nosso pai vivenciar. Então, os modelos de relacionamento que a gente vai internalizar são daqueles que a gente viu, daqueles que a gente conviveu. Então, como é que era a nossa mãe? Como é que era quem cuidou da gente, né? Como é que ela se comportava? Como é que ela se relacionava? Então, esse entendimento do que é ser mulher vai estar muito voltado àquele modelo de mulher que eu tive, né? Que vocês tiveram aí durante a infância de vocês, durante a adolescência. E a partir disso, nós vamos atribuir, né? O que a gente entendeu que é ser mulher. Mulher é quem cuida, ou a mulher, por exemplo, as famílias, as famílias em que teve boa noite, mãe, tudo bem? Então, a gente teve modelos dentro da nossa família e esses modelos vão ser referência pra gente do que é ser mulher, né? Então, se a gente viu a nossa mãe cuidando, né? Na verdade, dentro da história, né? A mulher, o papel da mulher era um papel o quê? De cuidado, né? As mulheres foram preparadas para quê? Para casar, né? Então, casar e cuidar dos filhos. Então, essa era foi a educação recebida e que foi transmitida aí pra gente ao longo das gerações, né? E atualmente a gente tem aí vivenciado algumas mudanças aí e algumas conquistas que a gente precisa agora recalcular, né? Ressignificar as coisas que a gente aprendeu lá atrás e que dentro daquele contexto lá atrás fazia algum sentido, só que hoje a gente precisa dar uma atualizada aí, porque a época é outra e a gente precisa aprender a se posicionar, se relacionar, atualizando essas informações que muitas não cabem mais hoje, mas a gente continua reproduzindo esse discurso que alimenta aí a dependência emocional, né? Então a gente tem muitas mulheres hoje trabalhando para ter a própria renda, mesmo que elas trabalhem em casa. A gente tem um número grande de mulheres que, para poder conciliar maternidade e carreira, estão empreendendo, né, para poder conciliar o cuidado das crianças com o trabalho, né? E mesmo assim, a gente tem muitas mulheres presas em relacionamentos abusivos, dependentes emocionalmente, em virtude de toda essa bagagem que a gente recebeu de que a mulher, ela precisa estar num relacionamento, ela precisa ter filhos, como uma imposição mesmo. Esses dias mesmo passou uma cena na novela das 8, que eu vou colocar para vocês no Insta aqui, no Instagram, para vocês assistirem, que é uma cena de duas mulheres lá, né, das duas personagens, conversando sobre essa questão da mulher, né, de ter que ter filho, e da situação que é de você ser obrigada, né, como que ela coloca como obrigação, não, a mulher tem que ser filha, eu não posso escolher, como se fosse obrigatório ser mãe, porque se eu não for mãe, dentro de uma sociedade como a gente vive, parece que eu não sou completa ou não sou boa o suficiente. Então, muitas mulheres têm filhos, não é porque querem ter filhos, é porque elas querem ou acham que precisam, né, mesmo, atender essa expectativa social de que a gente tem que ter filho, que se a gente não tiver filho, nós não vamos ser boas o suficiente, ou então eu só vou ser completa se eu tiver filhos, né? Então uma dos desafios aí atuais é a mulher se permitir fazer o quê? Escolhas, né? Acredito assim que de todos os desafios que a gente tem hoje, o maior deles é a gente se permitir se apropriar da nossa própria vida, fazer as nossas escolhas e, é claro, gente, que arcar com as consequências das nossas escolhas. Porque enquanto a gente estiver alimentando esse discurso
de ter que fazer para agradar as outras pessoas, para atender um padrão social, de expectativa aí do que a gente vê lá fora, mas a gente vai ficar o quê? Refém da opinião dos outros, e aí a gente não vai se apropriar da nossa vida. Boa noite, meninas, início da vida, Gabi, Messi, ai que bom que vocês estão aqui, que ótimo. Então a gente precisa sim se permitir entender isso para a gente poder se atualizar. Vamos pensar aí que eu tenho 42 anos e que as gerações anteriores aí, elas não tinham nem a possibilidade de poder controlar, vamos pensar aí nas nossas avós aí, que elas não tinham a possibilidade o quê? De utilizar um recurso para evitar a gravidez, um recurso seguro, né? Então, essa questão da pílula anticoncepcional, ela foi muito importante para a gente poder controlar, né, de uma certa forma aí, poder escolher o momento da gente, e se a gente quer engravidar. No entanto, apesar de ter os métodos, né, para poder evitar a gravidez e tudo, ainda assim, muitas mulheres aí vão falar, então, até hoje, mas da geração anterior, que são, por exemplo, a geração da minha mãe aí, né, que hoje tem 70 e poucos anos aí, e acho que tem 60 mais ou menos, muitas vezes não puderam escolher, né, apesar de hoje ainda ter gente que não pode escolher, porque às vezes se o homem fala que não vai usar a camisinha, muitas vezes a mulher o que se submete e aceita ter um tipo de relação que ela não quer, né? Então as mulheres antigamente, elas tinham um filho atrás do outro e elas tinham que lidar com isso de uma forma assim, não importava se elas estavam tristes, se elas estavam deprimidas, se elas estavam com dor, elas tinham que dar conta de tudo, né? E aí o que acontece? A gente vem hoje para os dias atuais com grande parte das mulheres indo para o mercado de trabalho. Então aí pós-revolução industrial aí a gente vê essa possibilidade aí da mulher trabalhando fora ou trabalhando até em casa, mas contribuindo também, né, financeiramente no lar. E o que acontece? Sobrecarregada. Então a mulher, ela acumulou funções, né? Acumulou funções. E nesse acúmulo de funções, ela acaba ainda caindo na armadilha de fazer o quê? De se comparar. E às vezes ela também cai na armadilha de aceitar que essa comparação de fora, esse julgamento de fora, reflita na forma como ela lida com a própria intimidade dela e com os próprios desejos, né? Então, a mulher, ela acaba caindo na armadilha de querer, né, de achar que para ser reconhecida, para ser boa mulher, para ser boa mãe, ela precisa, até hoje, cair naquela tríade, né? Bela, recatada e do lar. Então, a mulher, ela carrega uma bagagem emocional muito grande a ponto de dar tanto pro outro, né? Achar que é papel dela, né? Nós aprendemos que a mulher, o papel é cuidar. Então, todas as funções, as tarefas referentes a cuidado ainda são ocupadas, né? Até em questões profissionais, por mulheres. Então, a maioria das profissões que impliquem cuidado são ocupados por mulheres. E o que acontece? E aí é como se o homem, não coubesse ao homem o papel de cuidar. E aí que a gente precisa dar uma atualizada nisso, porque isso tem custado muito para as relações atuais, ao ponto de que muitas vezes a gente encontra dinâmicas de relacionamento não saudáveis justamente porque não teve uma educação sexual que deve começar onde? Dentro de casa, né? Então a educação sexual não encoraja o filho
ou a filha a ter relação sexual, muito pelo contrário. A educação sexual, ela ajuda, inclusive, previne, tá? Que as pessoas tenham relação sexual antes da hora. Nesse livro que eu mostrei para vocês aqui, que é o Sexo no Cativeiro, tem até um capítulo aqui, que depois eu vou até fazer um estudo desse livro, quem quiser depois entrar no grupo de estudo desse livro aqui pra gente poder discutir sobre a intimidade dentro dos relacionamentos e aprender, né? Porque pra gente poder se relacionar de forma saudável, a gente precisa o quê? Aprender a aprender o que é saudável. Às vezes a gente não teve um modelo saudável e a gente vai ter que buscar recursos e se atualizar para que a gente possa aí se relacionar de uma forma saudável. E tem aqui um dado interessante aqui num determinado capítulo que fala sobre que nos Estados Unidos, né, existe uma cultura que é para fazer com que o jovem tenha relação sexual. Mais tarde eles pegam e transmitem medo nos adolescentes para que eles não tenham relações cedo. E então como é que eles fazem isso? Eles falam, eles provocam, né, dão informação, mas relacionado o quê? A doenças, né, que seriam hoje as infecções sexualmente transmissíveis, então para evitar doenças e para evitar gravidez na adolescência. Então aí eles utilizam uma cultura do medo. Naquela série Sex Education, tem até uma cena que reproduz esse discurso, né, que na aula de educação sexual, pediram para uma moça, uma mulher que tinha tido um filho lá, colocasse o parto dela e ela relatasse como é que foi difícil, que foi horrível para ela. Para quê? Para uma cultura, ou seja, do medo, da culpa. Então, e lá na Europa existe uma cultura diferente em relação à questão da sexualidade e é considerada até algo normal na adolescência, né? Essa questão da sexualidade, eles trabalham de uma forma que o que se prega é justamente que essas relações, boa noite, Lúcia, essas relações, que as pessoas podem ter relações desde que seja o quê? Seguro e com responsabilidade, né? Então, e o que os estudos, as pesquisas indicam? Que lá na Europa, então, por causa dessa informação, por causa de não ser escondido esse conhecimento e tudo, eles tendem a ter experiências, né, sexuais, de intimidade, 2 anos depois do que a média dos adolescentes nos Estados Unidos, em que a educação é repressora, tá? Então é uma coisa aqui pra gente poder pensar que tipo de foi essa que a gente teve, né? Já que muitas vezes para tentar nos poupar da dor, né? E também por falta de conhecimento, porque muitas mulheres ficaram sabendo da própria menstruação sem saber o que significava, até achando que estava morrendo, né? Quando menstruaram. Então, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, as mulheres que não receberam informação, como é que elas vão transmitir informação se elas não receberam informação? Então, a gente precisa também lembrar que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, não adianta querer cair na armadilha ou assumir uma postura de vítima diante da vida, diante dos pais, colocando culpa neles, não. E o nosso papel enquanto adulto é verificar, tá? Como é que foi isso, né? Como é que eu cheguei nisso? Por que eu tô me permitindo agir dessa forma? Por que eu estou aceitando ter relacionamento com alguém que não me respeita? Por que eu tô achando que eu tenho que sair agradando todo mundo, né? Então, olha só quantas coisas a gente precisa atualizar para a gente poder se colocar no nosso lugar e poder fazer as nossas escolhas, mas escolhas conscientes e não ficar refém daquilo que a gente escutou aí que esperam da gente. Então, existe uma cultura, né? Um dos desafios que eu coloquei aqui para falar de vocês,
que existe uma cultura em relação ao que é belo, né? O que é belo hoje? O que a gente aprende que é belo, né? Que tem que ficar bonita o tempo todo, né? Que tem que estar com a barriga chapada, que tem que estar com o cabelo assim, que tem que estar maquiada, que não sei o que, não sei o que. Então, há uma série com a pele esticada, que bonita é só quem é jovem. Então, a pessoa, quando ela já tá madura, então parece que ela não pode nem ter desejo. E isso é o quê? Um mito. É um mito. A mulher, tanto a mulher quanto o homem, envelhece. E graças a Deus que envelhecemos, porque se envelhecemos é porque estamos vivos, né? Senão a gente não ia estar aqui. Então a gente honra a nossa história. Tem uma série na Netflix que se chama Goop, Além do Prazer. E lá tem alguns casais que estão em momentos diferentes da vida, tá? E lá eles vão lá trabalhar a intimidade desses casais. E aí é bem interessante, se vocês tiverem curiosidade e querer mais informação a respeito dessa questão das relações, como é que o que a gente aprendeu afeta a forma da gente se relacionar, essa série é muito interessante, esse programa lá que tem lá, gravado lá, que é de terapia sexual, né? Então são casais que estão com dificuldade de manter uma intimidade e casais de faixa etária diferentes, que vão lá para poder tratar a relação que não está saudável. E a gente precisa muito de informação, porque muitas vezes a gente não tem informação e por isso a gente cai na armadilha de não, por exemplo, se permitir ter prazer. Se a gente aprendeu, por exemplo, que sexo é algo sujo, né? Como é que a gente vai ter prazer se a primeira etapa da resposta sexual é o quê? O desejo. E aí, se eu aprendi que sexo é sujo, que eu não posso desejar, como é que eu vou sentir prazer numa relação? Então, a mulher hoje, ela precisa se autorizar a falar o que ela gosta, o que ela não gosta. E eu não falo que é só na cama, né? Eu falo que é em todo ambiente, no ambiente de trabalho, quando é com filho, né? Então, às vezes, eu vejo aí como que, às vezes, os pais, eles realizam um sonho de ter um filho, e principalmente aqueles que passaram por perdas, existe uma ansiedade maior, estresse, existe uma preocupação maior, um medo de perder maior, e às vezes o excesso de proteção, né, acaba o quê? Podando as asinhas dos filhos, ao invés de ajudar a voar. E aí, isso também leva a relações abusivas. Isso afeta a forma como a gente vivencia a nossa sexualidade, a gente se enxerga, como a gente se enxerga como mulher. E aí a gente vai alimentar comportamentos que são muito destrutivos e que vão afetar o jeito que a gente vive a nossa sexualidade, né? E aí, quando a gente chega, né, essa coisa da mulher não se permitir nem falar, faz com que as mulheres não se permitam comunicar as próprias necessidades para a parceria, né? E aí isso gera o quê? Uma desconexão. Por quê? Porque muitas vezes a gente aprendeu que não pode falar, que a gente vai manter uma relação, manter um relacionamento quando a gente fica o quê? Quietinho. Só que não é quando a gente fica quietinho que a gente vai preservar ou vai nutrir um relacionamento. A gente vai ajudar esse relacionamento ficar vivo se a gente se permitir comunicar como a gente se sente, o que a gente pensa, como a gente se comporta. Isso é fundamental para a gente poder se sentir bem e poder fazer as próprias escolhas. Não quando a gente cai na armadilha de achar que tem que fazer para poder agradar, porque senão a pessoa vai embora. Então, se a gente não fizer o que a pessoa quer, a pessoa vai embora, ou vai abandonar, ou vai trair. Então a gente precisa se permitir comunicar, porque a comunicação e a educação é a melhor forma da gente proteger qualquer tipo de relação e qualquer tipo de autoestima. Se nós não nos permitirmos ter intimidade com a gente, nós não vamos conseguir ter uma intimidade saudável, pelo menos, com qualquer pessoa que seja.
E aí a gente começa a cair em relações que não são saudáveis. Como é que eu vou dizer? A gente precisa entender o seguinte, o homem, a gente aprendeu que o homem é diferente da mulher. E ele é visto socialmente de uma forma muito diferente quando a gente fala do desejo. O homem, como é que ele é visto? O homem, ele é visto a partir do quê? Da virilidade, da força, do poder. Então, o homem, ele foi educado com essa perspectiva. Já a mulher, ela foi educada na perspectiva do cuidado, né? Do cuidado. Então, hoje, um dos desafios dos casais, né, das famílias, dos desafios que a mulher enfrenta, é de fazer com que a parceria entenda de que precisa compartilhar não só o espaço de casa, mas sim compartilhar os projetos de vida desde o início. E aí, quando a gente fala dessa decisão, quando o casal sai, né, da conjugalidade, que é da relação do casal, para o mundo da parentalidade, que é quando constitui a família, muitas vezes eles vão ter, né, os homens em especial, né, vão ter dificuldade, muitos, né, não tô falando todos, mas muitos vão ter dificuldade de se colocar nesse lugar de cuidado. Porque quando o discurso que se faz hoje, né, até hoje, é de que, não, porque quem cuida da criança é a mulher. Não, o cuidado ele pode ser exercido por qualquer pessoa. É claro que no início da vida, quem vai exercer maior cuidado ali, até porque tem a questão da gestação, né, fora, né, então a criança ela precisa ficar mais coladinha ali na mãe, sentindo ali o corpinho da mãe, o coração da mãe, então no início é natural que a mulher fique mais com a criança, e que não é por isso que a parceria não vai poder estar ajudando em outras questões dessa constituição da família. E aí, o que acontece? Nós aprendemos com isso, né, que a gente tem que fazer tudo. E muitas vezes, os homens não conseguem enxergar que eles também precisam assumir esse lugar. Então, mesmo quando, às vezes, os homens aposentam, né, então vamos falar agora, fomos lá quando inicia, né, a relação da parentalidade. E aí vamos lá agora quando o homem já está aposentado. Às vezes, mesmo aposentados, eles não contribuem, não participam ali dos afazeres, dos cuidados da casa, porque antes tinha desculpa, né, que trabalhava fora. Aí, agora, quando não trabalha fora, continua mantendo a mesma dinâmica, não contribuindo, gerando o quê? Uma sobrecarga, porque a mulher, ela fica que nem a Mulher Maravilha. E mesmo quando a pessoa tem parceria, continua ali a mulher no modo maravilha, o que é um erro, porque lá no mundo lá da Mulher Maravilha é um mundo só de mulheres. Vocês podem observar lá que aquele mundo lá não tem homens. Então, é uma exclusão do masculino. Então, nos casos, né, a gente está falando aí isso acontece mais nos relacionamentos heterossexuais, nos relacionamentos homossexuais, tendem a ter muito mais parceria, tá? Do que as relações heterossexuais, justamente por causa dessa educação que a gente teve voltada aí para essa questão do cuidado, né? Da mulher sendo a responsável pelo cuidado. A Ingrid colocou aqui, muitas mulheres ainda nem chegaram a ter nível de consciência, ainda se sentindo responsáveis e culpadas por tudo. Isso é verdade, Ingrid. E aí vai além disso, né? Porque nessa coisa da culpa, porque uma das coisas que a gente escutou, tem até nesse livro aqui eu perdi a página aqui, ó.
Nesse livro aqui, ó, que o amor não dói, até fala disso aqui, né? Que muitas vezes a gente aprendeu o quê? Que a mulher é responsável pela família, que ela que vai sustentar a família, mas ela vai sustentar essa família a custo de quê? Muitas mulheres permanecem nas relações que não são saudáveis e diz, não, eu não saio por causa dos meus filhos. Então a gente precisa encorajar as mulheres, a gente está colocando aqui, ó, também precisamos ajudar essas mulheres a enxergarem esse ponto de vista. Exatamente. Só que muitas vezes o que acontece, a gente está lembrando isso muito bem, é que muitas vezes nós mulheres somos as primeiras a colocar o dedinho e apontar na cara de outra mulher que aquela mulher ali deve ter feito alguma coisa para aquele abuso ali acontecer, ou que a mulher, por exemplo, gosta de apanhar, que são dois erros que a gente comete, né? E aí a gente dá um tiro no nosso próprio pé quando a gente aponta esse dedo. Quando a gente aponta o dedo e fala assim, mas como assim ela fez unha, ela tá fazendo unha, ela teve bebê, tá fazendo unha, quer dizer que ela não tá cuidando da criança. Será que uma mulher, que se ela quiser fazer uma unha e tiver condição de fazer uma unha, ela não pode fazer uma unha porque ela virou mãe, ela não pode comprar uma roupa, não pode escovar um cabelo, né? Então, olha o julgamento. Então a gente precisa tomar consciência disso, que a gente, que a gente pode escolher, né? A gente pode escolher. Então, diferentemente do que muitas de nós aprendeu, que a gente tem que ser, porque se a gente não der um filho, não tiver um filho, a gente vai ser menos mulher. Então, ou então se a pessoa só tá solteira, ela deve ter algum problema. Problema tem, é quem tá com alguém porque precisa atender uma demanda da sociedade, né? Então, por quê? Estar com alguém não significa necessariamente que a pessoa esteja feliz. E estar sozinha não significa necessariamente que a pessoa está mal ou que tem algum problema. Muito pelo contrário, porque tem que ser muito corajoso para poder ficar sozinho, né? Então, a gente precisa desmistificar tudo isso, porque onde a gente encontra o maior número de violência é dentro da própria casa, né? Ou os maiores índices de violência, gente, é dentro de casa, é na família. Aí a gente às vezes vai pegar e vai falar, ou vai ouvir as pessoas falando, não, porque ela foi abusada, porque ela devia estar, demonstrou que queria, ela estava de shortinho, o decote dela, não sei o quê. E a gente esquece, quando a gente vai olhar os indicadores aí de violência, que o maior índice é em casa. Então, como é que a gente pega e coloca um rótulo desse, deixa de olhar para a vítima e passa a olhar para o agressor, porque a gente trata como realidades diferentes, né? O que pode o homem e o que pode a mulher. E como que a gente muda essa história é quando a gente adquire o quê? Conhecimento. Gente, conhecimento é poder. Conhecimento faz a gente mudar. Porque se a gente ouve, né? Fica ouvindo que a gente você não é nada sem mim, você precisa de mim. E começa a acreditar que a gente precisa a todo custo ter alguém para poder ser quem a gente é, nós estamos aí caindo numa relação de codependência. E quando a gente fala de relação de codependência, para cada pessoa para cada dependente existe um codependente, ou seja, existe alguém que precise que a outra pessoa dependa. Aí a gente colocou, outro dia um colega usou a expressão mulher de bandido e não aguentei. Olha só, o que seria mulher de bandido, né? Que gosta de apanhar, né? Mulher de bandido. E como que a gente se refere às namoradas, às outras mulheres, as mulheres dos filhos, né? Ou as namoradas dos filhos, né? Como é que a gente ensina os meninos a tratarem as mulheres? Então, existe, assim, um problema de educação mesmo, quando nós permitimos educar o homem, que ele não precisa ter pressa para casar, ele não precisa assumir compromisso, ele pode, para que casar?
Ai, curte a sua vida. Então um discurso desse tipo para o homem e um discurso diferente para a mulher. Não, você tem que casar, né? Você tem que formar uma família. Tá ficando pra titia. Por que você não tem namorado? Né? Um bombardeio de exigências, né? Aí se não tem namorado, ou depois que tem namorado, mas quanto que vai casar? Aí depois casa, quanto que vai ter filho? Por que que não tem filho? Então a gente é bombardeado, cada hora a gente tem que ter uma coisa, né? E aí, o que acontece? Já viu quando a mulher se separa? É muito comum, gente, mulher se separar e depois a mulher ficar bem, né? Por quê? Porque sobra tempo pra ela, né? Aí ela pode cuidar dela. Então, por que será que a gente precisa, às vezes, separar para poder cuidar da gente? Por que a gente não pode cuidar da gente porque a gente merece? Por que a gente não pode escolher se a gente quer colocar mega hair, quer deixar o cabelo branco? Então por que a gente não pode escolher como a gente quer ser, como é que a gente quer viver? E a gente fica pensando no que os outros vão pensar da gente. Então, uma coisa muito errada que a gente faz é fazer comparação injusta. A vida de cada pessoa é única. E aí, quando a gente cai na armadilha de ficar comparando a vida dos outros com a nossa, né? Isso impede a gente de se dar o direito de fazer as nossas escolhas e de realizar os nossos sonhos. Então, uma pessoa, ela vai poder estudar, às vezes ela pode estudar só depois que ela teve filho, e tá tudo bem. E às vezes a gente começa a achar que tá atrasada. Eu tô atrasada, eu vou ter que transar, e transa com qualquer um porque acha que tá atrasada. Não, todo mundo. Aí vai no médico, às vezes até o próprio médico fala: mas como assim? Você não teve relação ainda? Gente, não tem prazo de validade isso não. Cada pessoa precisa poder se apropriar do próprio corpo e da própria vida, podendo fazer as próprias escolhas, né? Desde que não prejudique os outros, nós precisamos nos apropriar da nossa própria vida e nós precisamos educar os filhos, tá? Porque a educação começa em casa, a respeitar as pessoas, a respeitar as diferenças, tá? E não alimentar uma dinâmica, um discurso de que a gente é melhor do que as outras pessoas, né? Que uma pessoa é melhor que a outra. Muito pelo contrário. Se consideramos que todos nós somos importantes, a gente vai estabelecer uma relação de respeito mútuo, com gentileza e firmeza ao mesmo tempo, que é a educação que eu acredito que é a disciplina positiva, como eu já conversei com vocês aí, quem já me segue sabe aí que eu sou a favor de uma educação que não é baseada na punição, que não é baseada na recompensa. Então, como é que, por exemplo, se você dá dinheiro para o seu filho porque ele lavou a vasilha, ou para sua filha porque lavou a vasilha, isso não é adequado. Por quê? Porque a pessoa, ela faz parte ali do ambiente de casa. Então, as tarefas do dia a dia, a gente não recompensa tarefas do dia a dia. Por quê? Porque isso faz parte, a pessoa faz parte da casa. Ela também usufrui daquilo que tem em casa. Então, é importante que dentro da faixa etária dela, ela consiga participar. E isso, homens, meninos e meninas, não somente meninas, tá? Claro que não vai sair as coisas perfeitas, né? Não vai estender a cama, por exemplo, de uma forma perfeita. Mas quando a criança tenta fazer, quando ela faz, ela vai desenvolvendo habilidades, ela vai desenvolvendo responsabilidade, ela vai desenvolvendo senso de pertencimento, de respeito mútuo, né? Então, quando a mãe, quando a mulher se permite ter os momentos dela, ela está ensinando, ela está modelando para o filho. Olha só, olha, filho, ela tá falando assim, falando através do comportamento que a mamãe se cuida quando ela pinta o esmalte, que a mamãe se cuida quando ela pega e vai namorar com o pai ou com o namorado, que seja, né? Então, quando a gente tem bons modelos de relacionamento, que é saudável, a gente vai tender a ter aquilo ali como exemplo, e a chance da gente reproduzir aquilo é muito grande. O problema é que aquilo que a gente viu, tá? A gente toma como que é o normal. Então, se o normal foi
um alto sacrifício, né? Foi um sacrifício grande da mãe na relação, ou do pai, viu o pai sempre sair, não falar que horas que volta para casa. Então aquilo ali passa a ser o normal daquela família. E aí a mulher entende que ela não tem poder de fala. Então se a gente, enquanto criança, a gente foi punido, a gente tinha que ficar quieto, falava assim, você não tem que escutar, você não tem direito de opinar, não tem que fazer só o que eu mando. Nós crescemos com esse entendimento de que a gente não tem poder de fala, de que a gente não pode comunicar que tal coisa é importante pra gente. E na verdade, quando a gente comunica, eu já tive várias experiências assim que eu atendo também casais, que falaram que quando comunicaram, e pessoas também que têm alguma dificuldade aí com a própria intimidade, que depois quando conseguiram comunicar como gosta, o que gosta para parceria, melhorou muito a relação do casal. E para isso a gente precisa se permitir, se conhecer, porque como é que eu vou apresentar para o outro se eu não sei o que eu gosto? Eu preciso saber o que eu gosto. Então, essa educação que a gente teve, repressora, também nos impede de poder falar, de comunicar as nossas necessidades. E quanto menos a gente fala, quanto menos a gente se comunica, não é só falar, né? Quando eu falo de comunicação, eu estou falando tanto de você falar, quanto você também está disposto a escutar as necessidades daquela pessoa ali com a qual a gente está se relacionando, né? Então, por exemplo, o desejo, né, que eu estava falando antes e depois acabou que eu não falei, né? A gente tem essa aprendizagem sobre o que é ser mulher, e quando a gente olha, entende e recebe essa informação a respeito do homem, espera-se que o homem esteja sempre disponível e espera-se que a mulher não seja um problema para a mulher se ela não tiver disponível, porque entende-se que o desejo da mulher e do homem aí não são simétricos, e aí socialmente a mulher não é repreendida quando ela não tem desejo, mas o homem é repreendido se ele não tem, porque espera-se essa virilidade e essa disponibilidade para ele o tempo todo. E aí essa falta mesmo de informação faz com que a gente também queira agradar o tempo todo, né? Esse negócio de agradar o tempo todo é perigoso. E a mulher, o que acontece? A mulher, ela, na expectativa da tal da ansiedade de desempenho, né? A mulher quer satisfazer o homem porque ela acha que é papel dela satisfazer o homem. E aí, às vezes o homem já tá excitado ali e a mulher não está excitada. Aí o que acontece? A mulher tenta ali atender, entrar no mesmo ritmo ali da parceria, e às vezes ela não vai conseguir. Por quê, gente? Porque o homem, ele é como se fosse o fogão a gás, né? O fogão a gás liga rapidinho. Então a mulher pode ter, o casal pode ter, vamos falar assim, pode ter brigado, tá? Pode ter tido uma discussão, né? E aí, imediatamente ali, né? O homem já pode estar ali disponível para relação sexual, o que não é muitas vezes comum acontecer na mulher, essa disponibilidade. E aí a gente tem uma outra questão aí que atrapalha a gente viver a intimidade. Como eu falei, o homem então é o tal do fogão a gás que rapidinho acende, ou seja, o desejo ali, ele acende mais rápido. A mulher não. A mulher é um fogão a lenha. Então, é importante a gente saber disso, porque às vezes a gente acha que a gente que a gente é falha, né? Que nós somos falhas. Como assim? Eu ainda não estou no ponto para poder. Ou então, às vezes, até aceita um sexo com dor, e aí fica na memória ali, ó. A gente associa dor, sexo, dor, e a gente não quer ter aquela experiência ali. Então, olha a importância de comunicar, né? Como é que vai fazer o negócio sem estar relaxada? A mulher é fogão a lenha, demora para esquentar. Não funciona igual o fogão a gás. Então, nós precisamos saber disso, porque a maioria dos homens, eles foram autorizados a falar sobre isso, mas eles não estudam sobre isso, tá?
não estudando sobre isso, às vezes eles não têm informações importantes e isso vai atrapalhar o quê? A relação. Vai atrapalhar a intimidade do casal. Por que vai atrapalhar? Porque se eu não falo que eu sinto dor, se eu não falo que não é assim que eu gosto, se eu não falo que tem que ser mais rápido ou que tem que ser mais devagar, isso vai atrapalhar a relação. Por quê? Porque vai existir um padrão de evitação, porque vai se associar àquela memória de dor, né? Aquela situação ali, a memória de dor. E isso vai ser uma coisa bastante disfuncional para a relação. E aí vem aquele mito, né, de que mulher não gosta de sexo. E é um mito, né? Porque não quer dizer que todas as mulheres não gostam de sexo. Muitas gostam, mas é claro que tem aquelas que não gostam. Mas muitas, não é que não gostam, é porque o jeito com que elas têm relação não é legal e elas não estão autorizadas a falar. E uma outra coisa que atrapalha é quando as experiências também que a pessoa já teve, né? Então, quando a pessoa já teve experiências de julgamento, que o corpo não é legal, a mulher tem muito disso, tá, gente? Essa coisa de como que ela enxerga o corpo dela, né? Como é que ela vê a mãe dela em relação ao corpo dela, vê uma satisfação, compara. Então, por exemplo, na adolescência, o que vocês escutaram na adolescência impacta hoje na autoestima de como vocês enxergam o corpo de vocês. Então, se vocês viram a mãe ou alguém falando, então assim, o adolescente ele vai crescendo e até os órgãos ali sexuais, assim, crescem de uma maneira muito desproporcional. E às vezes a própria mãe, com preocupação, fala, nossa, mas tá estranho, isso aqui tem que ir no médico, tem que ver se faz uma cirurgia. E às vezes, então, ali, você tá gorda, você tá... então a gente associa o quê? Que a gente não é boa o suficiente, que a gente não merece ter prazer. Então a gente vai estabelecendo uma série de crenças que tem que estar cabendo naquele padrãozinho do que a gente entendeu que era belo. E aí, muitas vezes, a gente não se permite. Tem pessoas, por exemplo, eu moro aqui em Florianópolis, né? Então, tem pessoas que elas não vão à praia porque elas não sentem que elas podem expor o corpo delas, porque não está dentro do padrão das pessoas aqui de Florianópolis, né? Mora em Florianópolis, mas não se acha no direito de desfrutar de prazer, né? Porque não está dentro de um padrão determinado pela internet, pelas mídias sociais aí, de corpos bonitos, magros, sem barriga, né? Como se isso que fosse nos dar direito de apropriar do prazer. E quando eu falo do prazer, não é só do prazer de relacionamento, relação sexual, não. Eu falo do prazer de viver, do prazer de escolher com quem que você quer estar, de escolher o que você quer comer, como que você vai viver, né? As escolhas, o que você vai fazer no seu trabalho, né? Que tipo de amizade que você quer ter. Então, assim, não cair nos padrões. E aí, o que acontece? Quando a gente não tem esse entendimento, a gente vai não se respeitar. E, na verdade, a gente só vai conseguir ter prazer com o nosso corpo, não é com o corpo do outro. E é um outro erro, um outro engano que a gente acha que o outro que vai dar prazer. Aí a gente vai lá naquelas histórias dos contos de fada que a gente escutou desde criança e não atualiza ali o conto de fada, porque o conto de fada só vai até onde? O conto de fada só vai quando até a princesa, né, ser salva pelo príncipe. Só vai até ali, né? Então, no conto de fada não tem problema, né? Então, assim, não tem um problema depois do casamento, não tem as outras pessoas da família que vão influenciar, né? Não tem os problemas advindos ali com a rotina, não aparece isso. E aí a gente fica naquele imaginário de que é aquilo ali, e aí a gente se frustra, porque a gente, em nome do amor, né? Tanto que naquela série Casamento às Cegas, né? As mulheres estavam pensando se elas iam casar, se elas não iam casar com os pretendentes, e muitas tiveram experiências negativas, né? Um contou lá da intimidade dela para os outros colegas, que era uma coisa do casal. A outra
escolheu ficar com o cara, e o cara, quando ela pegou e comentou no meio das pessoas assim, porque a gente é muito igual, ele ficou todo ofendido, e chegou a falar pra ela que não sabia se ia casar com ela, porque ela já tinha transado com várias pessoas e ele não sabia se era bom, se ia querer ter uma mulher rodada, né? Não lembro se foi exatamente com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer, assim, que ele não sabia porque ela já tinha se envolvido com várias pessoas. Quer dizer, olha só, o homem, né, naquele que pode, e a mulher sendo submissa, né, para poder se sujeitar a esse ideal aí. E aí, quando chega na parte de experimentar os vestidos de noiva e a roupa, se vocês olharem lá no Casamento às Cegas Brasil, né, vocês vão ver o quê? Os homens foram lá, até gostaram do terno lá, mas acabou, experimentou, ficou naquilo ali, morreu ali. As mulheres, mesmo aquelas que estavam na dúvida se ia casar ou se não ia, nossa, colocou o vestido, já tava assim, já era outra coisa, parecia que tem que casar de qualquer jeito, né? E aí alimentando aquele negócio dos contos de fada, que a gente precisa casar, porque se a gente não casar, a gente não vai ser feliz. E aí a gente deposita às vezes no outro toda a expectativa da nossa felicidade. E na verdade, o relacionamento, né, o casamento precisa ser uma decisão madura. Não porque você precisa atender uma demanda social, mas tem que ser uma escolha consciente, responsável, e não uma escolha para dar satisfação para as outras pessoas, porque senão quem vai ficar prejudicado nisso tudo, além de você, são os filhos que vão ter uma referência que não é saudável do que é relacionamento, né? Então a gente precisa parar para refletir sobre isso também em relação à mulher. E uma outra informação que eu queria aqui compartilhar com vocês sobre os desafios é sobre os tipos de relacionamento que tem hoje, né? Então hoje a gente vê aí relacionamentos aí de diferentes tipos, né? E aí a gente vê aí os relacionamentos abertos, vê os relacionamentos aí A3, A4, em grupo, troca de casais, tem uma série de tipos de relacionamento. E aí, hoje, a gente tem muitas pessoas aí caindo na armadilha de achar que hoje é assim mesmo, então eu tenho que fazer o que todo mundo tá fazendo. Gente, todo mundo, eu falo assim, todo mundo é muita gente, tá? Não é todo mundo, não é todo mundo. Então, a gente precisa lembrar que a gente não água para caber na forminha, tá? Para poder se formar gelo aí para ficar igual todo mundo. As nossas escolhas precisam ser o quê? Conscientes. Então a gente não precisa ser Maria vai com as outras. Quem faz só porque o outro tá fazendo, né? Vai prejudicar a própria vida e vai comprometer muitas outras pessoas que vão vir adiante aí dentro da família e fora dela. Então, olha a cultura que nós estamos alimentando quando a gente cai nessa visão de túnel. Isso é visão de túnel, tá? Todo mundo casa, todo mundo tem filho. Não é todo mundo que casa, não é todo mundo que tem filho, não é obrigatório ter filho. Tem pessoas que têm filho e não deveriam ter filhos, né? Mas têm filhos, mas tiveram porque acharam que tinha que ter filhos. E aí o que adianta, né? Você ter filho, mas você não está disposto a exercer a maternagem ou a paternidade. E aí, o que acontece? A gente precisa lembrar que todo filho precisa ser adotado pelo pai, independente de ser um filho biológico ou de ser um filho através de doação, recepção, né, de gametas, seja masculino ou feminino, né, ou de barriga solidária, né? Todo filho precisa ser adotado, tá? Todo filho. Por quê? Porque o filho vai precisar sim ser cuidado. Mas nós mulheres, né, o desafio nosso aí, outro desafio, é ajudar os filhos a desenvolverem habilidades de vida. E não esse entendimento de que pai e mãe, bom pai e boa mãe faz tudo pelos filhos,
um ensinamento equivocado que, primeiro, gera falta de respeito, porque as relações familiares elas não ficam equilibradas e saudáveis, né? Por quê? Porque gera uma sobrecarga nos pais, que mesmo idosos acabam tendo que muitas vezes continuar bancando os filhos. Até fiz um vídeo ali falando dessa coisa dos filhos muitas vezes não assumirem essa responsabilidade pela própria vida, mesmo quando eles crescem. Não quer dizer que os pais não possam ajudar. Quando eu falo sobre os pais assumirem a responsabilidade pelos filhos adultos, eu digo quando assume a responsabilidade total. Quer dizer, aí o filho tem tudo em casa, para que ele vai trabalhar se ele ganha ficando em casa? Então, nós precisamos lembrar que o filho precisa, o papel dos pais é preparar os filhos para a vida. Quando os pais não autorizam os filhos a desenvolverem habilidades, não cria condições para que eles desenvolvam habilidades, para que eles, quando atingirem a idade adulta, possam fazer escolhas responsáveis e maduras, os pais eles estão simplesmente cortando a asinha dos filhos. E os pais têm que lembrar que não vão durar para sempre. E como é que vai ficar esse filho? Porque hoje o que a gente tem são adultos que dependem economicamente ainda e emocionalmente dos pais. E isso é alimentado através de uma dinâmica que, por amor, eu faço meu filho ficar em casa. Eu faço porque, de uma certa forma, eu alimento de que eu sou a melhor pessoa para cuidar do meu filho, porque eu cuido melhor, e aí eu alimento esse filho, essa filha dentro de casa. E a gente precisa, sim, gente, quem é pai, quem é mãe, precisa lembrar que os filhos precisam ir para a vida até para honrar tudo aquilo que vocês passaram para poder criá-los, né? Então, honrar pai e mãe significa fazer algo saudável e belo com a própria vida. Quando os filhos conseguem crescer na vida, todas as pessoas que vieram antes, elas são o quê? De certa forma, elas vão receber através dos filhos tudo aquilo. Aquilo ali faz parte da história de toda a família. Então, a gente precisa lembrar que não é porque a minha mãe fazia tudo que eu também tenho que fazer tudo. Não é porque o meu pai fazia tudo que eu também tenho que fazer tudo. A gente precisa lembrar o quê? Que a gente precisa ver o que era saudável e o que não é saudável. O que for saudável da família do outro, da família da gente, a gente faz o quê? Recebe. Aquilo que não é saudável, a gente precisa não alimentar. E a gente precisa fazer isso comunicando, né? E em relação aos filhos, né, quando a gente fala desse papel da mulher, então tem situações, né, por exemplo, que os pais querem satisfazer os filhos de qualquer jeito, não quer permitir que os filhos se frustrem. E aí, nessa tentativa de fazer com que os filhos não sofram, não se frustrem, eles assumem as responsabilidades dos filhos. Então, quando os pais assumem as responsabilidades que os filhos deveriam assumir, então, por exemplo, na pandemia, teve situações que com essa coisa do ensino online, prova online, pais que pagavam para outra pessoa fazer a prova para o filho não reprovar. Então, isso não é saudável. Mulheres, não façam isso. Pais, não façam isso. Sabe por quê? Porque isso não vai ajudar o seu filho a lidar com as consequências. Então, como é que o filho vai desenvolver responsabilidade, né? Se fica tampando o buraco, né? E aí a gente vai nesses casos de violência, em que uma pessoa paga para poder tirar o filho da cadeia, aquela coisa, paga um para não multar, para não levar preso porque estava bêbado. Quantas famílias aí sofrem, né? Porque alguém bebeu alcoolizado, foi lá e atropelou porque não teve o que? Responsabilidade.
E aí, então, a gente não pode achar que tá tudo bem, que amor é isso. Ah, como é que eu vou deixar meu filho preso? Aí paga um outro lá para poder ser colocado como culpado, porque a vida do meu filho não pode ser perdida, não. Mas a do filho da fulana pode, né? Então, a gente tem que ter consciência. Tem que ter consciência e educar para responsabilidade. Não é ficar passando a mão, não. E isso não é punição, isso é consequência, né? Então, se não fez o dever, vai ter que lidar com a consequência de não ter feito o dever. Por quê? Porque aí vai aprender. Agora, se a gente pega e também, se a gente aprendeu humilhação, aprendeu xingar, que xingar é um jeito de fazer, isso aí a gente faz o quê? Na disciplina positiva, existe uma aprendizagem, né, de que ninguém consegue agir melhor se sentindo pior. Então, se a gente tá ali vendo um comportamento inadequado, a gente precisa se fazer a pergunta: o que o meu filho, ou o que a minha filha, ou o que eu quero, que eu não estou sabendo comunicar, ou que eu não estou conseguindo cuidar, né? Então, se o filho tá fazendo birra, né? O que ele está precisando que ele não está conseguindo comunicar? Então, é nosso papel o quê? Ensinar. E nós, os adultos, são responsáveis por ensinar. E a gente não ensina da melhor forma como se a gente pega e bate ou fica dando recompensa. Se você... por exemplo, eu vou te dar alguma coisa se você passar de ano. Não é dar alguma coisa se passar de ano. Por quê? Porque se você... a pessoa não tem que estudar para poder passar de ano para ganhar um presente. É importante ela passar de ano porque ela vai aprender, aquilo ali vai dar oportunidade para ela ter outras coisas na vida. Ela não gosta de ter o celular, não gosta de brincar no joguinho, não gosta de ir no parquinho. Isso tudo custa dinheiro. E aí a gente vai ensinando para a criança que para poder comprar essas coisas precisa trabalhar. Então, para poder ter um trabalho também precisa estudar. E aí vai ensinando, educando para ter responsabilidade. Então, quando a gente fica querendo poupar o filho de tudo, né, os filhos de tudo, nós estamos sendo egoístas, né? E não estamos salvando o filho, porque a única pessoa que pode salvar a gente quando somos adultos é nós mesmos, tá? Não são os pais. E aí até hoje nós temos aí adultos esperando o pai salvar, pai e mãe salvar. Não é responsabilidade dos pais salvarem os filhos adultos, né? Então nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e a gente precisa repensar a forma como a gente está educando. Então quando a gente fala assim, ai que feio, fala assim, ai que feio, se a gente escutou isso ou se a gente fala isso, ai que feio, mamãe tá triste com você porque você fez isso. Não, a gente não pode fazer a criança se sentir culpada. Então, se a gente se sentiu culpado, sentiu vergonha, né? Sentimentos de culpa, vergonha, não faz a gente se conseguir agir melhor. Agora, se a gente pega e gera, primeiro, conexão, né? Então, se você está falando com uma criança, abaixa para falar no nível dela, né? Para você falar, ela tá com raiva ali, você vai falar com ela, explica para ela. Então, olha só, filha, eu tô vendo que você tá com raiva. E aí a gente vai ajudá-la, educá-la, para ela entender, reconhecendo as emoções que ela tá sentindo, nomeando as emoções que ela tá sentindo. E a gente dá alternativas, por exemplo, não é cantinho do pensamento que trabalha com punição, é cantinho que é da calma, na disciplina positiva, a gente ajuda a criança a se acalmar. Então, a gente pode fazer, por exemplo, um cantinho da calma. Falar para a criança, olha só, filho, tem um jeito que a gente pode, que eu aprendi, que você pode se acalmar quando quando você não estiver se sentindo bem, com raiva, nervoso e tudo assim, né? Ou triste. E aí quando você estiver assim, posso te perguntar se você quer ir se acalmar lá no seu cantinho. Aí você constrói junto com a criança uma caixa ou um cantinho com coisas que ela gosta. Porque se você coloca a criança lá para pensar porque ela fez uma coisa errada, não significa que ela vai
tá pensando naquilo que você puniu ela. E se ela pensar que ela tá sendo punida injustamente, ela vai dar um jeito de burlar, vai dar um jeito de esconder e várias coisas, menos poder mudar aquela postura dela, ou ela pode até se sentir inadequada. E se você bate, o que você ensina é que tá tudo bem, que quem ama bate, né? Então, será que é isso que a gente quer passar para os filhos? Será que a gente quer que os homens tratem de forma desrespeitosa as mulheres? Será que não é melhor a gente equilibrar essas relações com respeito mútuo e respeito inclusive pela criança? Porque se nós viemos de uma geração em que a criança só tinha que obedecer, né? O Hélio tá colocando aqui que concorda. Boa noite, Hélio. Então a gente precisa reaprender tudo isso, desconstruir tudo isso que a gente aprendeu. Então, se a gente aprendeu que a mãe tem que estar sempre sorrindo, né? Eu coloquei um vídeo essa semana aí falando assim: manda os filhos para a escola, começa a escola, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais esses filhos, essas crianças dentro de casa, né? Parece que mãe tem que estar feliz o tempo todo. E existe uma ambivalência grande. Tem hora que é ótimo ser mãe, eu tô adorando ser mãe. Tem hora que, meu Deus, o que eu fui arrumar filho? Né? Por quê? Porque isso é do ser humano. Parece que a gente tem que estar feliz o tempo todo. É ilusão, é mentira, gente. Esse negócio de rede social engana. Você olha pra rede social, ali é um recorte. E é um dos desafios que a gente tem, de poder não ficar refém do que a rede social ali tá mostrando pra gente, que tem que ser perfeita, que tem que estar feliz o tempo todo, né? Aí, gravidez, então, é uma coisa, né, gente? Porque grávida, aí você vê só grávidas bonitas, né? A gravidez, assim, uma romantização da maternidade. Engravidar não é fácil, perder, então, é mais difícil ainda. Eu não sei nem o que é mais difícil, porque cada um sabe que vai saber, isso vai depender de pessoa para pessoa, mas não quer dizer que a pessoa que tá grávida, ela vai estar feliz o tempo todo, que tem filho vai estar feliz o tempo todo, quem não tem filho também vai estar feliz o tempo todo. Não vai, né? Tem hora que a nossa vida tá boa, tem hora que a nossa vida tá ruim, mas o problema é quando a gente cai nessa coisa do rótulo, né? Eu tenho que fazer tal coisa, porque senão vão achar o quê? Você que tem que ter certeza que tá fazendo uma coisa, porque aquilo ali é importante pra você. Se não der certo, pelo menos você tentou. Sabe o que a gente mais precisa, gente? Coragem. Coragem para assumir que a gente vai ter que desconstruir um monte de coisa que a gente aprendeu e que custou caro para as outras gerações que vieram antes. E que a gente, por respeito, inclusive as gerações que vieram antes, não vamos permitir reproduzir, né? Ficar aí igual macaco de imitação, reproduzindo coisas que não são saudáveis, que não conecta as pessoas, as famílias, que aumenta o desrespeito, a violência, acarreta em tragédias, né? Por exemplo, ficar num relacionamento por causa dos filhos, né? Não, como é que eu vou permitir que meu filho não tenha o pai dele ou a mãe dele? Eu vou ficar para sempre ali porque eles precisam disso. Gente, isso, você falar pro seu filho que você ficou na relação por causa dele, responsabilizar ele cobrar dele que ele tem que ficar com você e ele tá te devendo isso porque você abriu mão da sua vida para poder ficar com ele. Um dos desafios da mulher, ela poder escolher, né, se ela quer trabalhar fora, se ela quer trabalhar em casa, mas a importância dela ter uma renda própria é fundamental. Por quê? Porque relacionamento, gente, pode acabar, mesmo a pessoa amando, pode acabar, e a gente não sabe o dia de amanhã. Então é muito importante que as mulheres também trabalhem, que as mulheres usem as suas forças pessoais, né? Então, sabe fazer bolo? Então que faça bolo para vender, que costure, né? Ou que empreenda, ou que vai trabalhar fora, o que seja, assim. Mas é muito importante ter autonomia, porque a autonomia também é uma das coisas que faz com que a pessoa possa ficar porque ela quer ficar e não porque ela depende financeiramente de alguém, até porque hoje a lei mudou bastante, né? Então antigamente que tinha essa coisa de pagar pensão, hoje em dia
não é bem assim que funciona, não. Então, geralmente o juiz estipula um determinado tempo, quando existe uma dependência econômica, e olha lá, né? A pensão, no caso, é para a mulher. Então, a gente não pode ficar nessa coisa de ficar romantizando e achando que vai ser para sempre um relacionamento, porque numa visão realista pode ser que não seja. E se não for, é importante que você tenha recursos próprios para poder se permitir sair de algo que não esteja saudável. Porque ficar achando que vai ser bom para o filho, não. Você vai ficar ensinando para o filho que antes como é que chama? Antes o relacionamento ruim, né? Do que não ter relacionamento algum, né? Mas ele não é tão ruim, não, ele não me bate. Às vezes tem vários outros tipos de violência. Quantas mulheres não conseguem ter intimidade porque ouviram que não eram boas o suficiente? Quem que vai te querer desse jeito, com essa barriga, com esse corpo, com esse peso, com esse cabelo, né? Então, velha, né? Olha só quantos rótulos, né? Então a gente precisa não alimentar, né? Tudo que não é saudável. E a melhor forma da gente entender o que não é saudável é como a gente se sente, né? Então, eu vou fazer, eu quero fazer aquilo, mas eu quero fazer porque eu quero fazer porque eu tenho medo que se eu não fizer a pessoa não vai gostar de mim ou vai me largar, o que seja. Teve um dia que o meu esposo foi na oficina e ele chegou em casa e ele tinha falado que um rapaz lá chegou lá e falou assim, quando chega em casa, quando eu vejo que a minha mulher vai começar a arrumar a casa assim, eu já dou um jeito de sair de casa. E meu filho já aprendeu. Então, olha só o que a criança já aprendeu. Já aprendeu que não tem que participar, que não tem que ajudar. Nós precisamos mudar essa história. Homens e mulheres, precisamos educar os filhos para que possam colaborar. Porque uma das coisas que mais dificulta as relações, muitos divórcios acontecem no primeiro ano de vida do filho. Às vezes os casais planejaram ter o filho, e aí quando tem esse filho, acaba a relação. Por quê? Porque não houve um equilíbrio na relação, né? E quando um filho chega, precisa de um espaço ali, para quê? Para que os pais ali estejam disponíveis para aquela criança ali, que inicialmente precisa 100% de atenção ali, de cuidado para poder sobreviver. Então, quando não existe uma parceria antes da gestação, durante a gestação e depois da gestação, a tendência é o quê? A relação o quê? O casal se afastar. E isso gera uma série de prejuízos aí para a relação, né? Então a gente precisa estar bem atento a isso, tá? Então é muito importante que a gente o quê? Lembrar que a sexualidade, ela tá presente em toda a fase de vida nossa, desde a barriga da nossa mãe, né? Que envolve ali os desejos, os pais ali, o pai e a mãe falando, conversando com a criança. O Hélio colocou, ele deveria ficar em casa para compartilhar os afazeres do lar. Sim, Hélio, exatamente. Essa é a aprendizagem, né? Porque ali todo mundo ali faz parte, e aí sobra até espaço para poder ter mais intimidade, tempo para o relacionamento, se existe ali um compartilhamento aí do que do casal mesmo, da família, não só do casal, mas da família. Então, quando o pai acha, e olha só, ainda tá falando publicamente, olha só, meu filho já aprendeu. Por quê? Porque aquilo ali é uma verdade, porque na família dele, com certeza, é normal que o homem não faça nada e que as coisas, o cuidado é função que é da mulher. Então, nós precisamos educar, né? Também os homens, né? Que no caso aí os parceiros, né? A parceria, no caso, de que
todo mundo mora na casa e a gente precisa ali compartilhar essas coisas, né? Falta de informação, falta de comunicação, falar com a parceria, as demonstrações que gostariam que fossem feitas, né? Então, por exemplo, tem gente que, por exemplo, a mulher pode achar que uma coisa é importante e o homem não achar importante, mas ou vice-versa, né? Mas a partir do momento que você comunica, pelo menos você está se dando a chance de saber que você comunicou. Se a pessoa vai atender ou não o que você pediu, é outro departamento, mas você tem o direito de comunicar e de avaliar também se isso é uma coisa que você tolera ou não, se a pessoa não te atender, né? E também perguntar para outra pessoa, né? O que faz a outra pessoa se sentir bem e não ficar achando que a gente é obrigada a adivinhar, porque a gente não é obrigada a adivinhar e nem pode cair no erro de achar que as outras pessoas podem também adivinhar. Outra questão importante com essa questão da mulher também se apropriar da própria vida, poder ir para o mercado de trabalho. Muitas mulheres estão não só mulheres, muitos casais estão esperando mais tempo aí para poder ter filhos, né? E aí dentro disso, muitas vezes vai ser preciso utilizar a reprodução assistida aí para conseguir ter um filho aí, no caso, um filho aí, se a pessoa quer vivenciar a experiência da gestação, né? E aí nos casos em que a mulher ou o homem não tem o gameta, né, no caso, ou o óvulo ou o espermatozoide, pode ser feita a fertilização com o gameta de uma pessoa doadora, né, que no Brasil é uma doação anônima. E um dos conflitos que existe dentro desse universo é o fato de muitas pessoas não se acharem boas o suficiente, né, homens e mulheres, de poder falar nesse assunto tão sério que faz parte da realidade de muitas pessoas e de muitos casais. Além disso, né, essa questão do que vão pensar, o que vão falar, porque essa criança não parece comigo, e então vão falar o quê, né? Olha quantos mitos existe em relação a ser mulher, a ser homem, como é que isso dificulta as relações, cada vez mais comum, né? Será que para ter filho eu tenho que casar? Eu posso ter filho e não casar também, eu posso ter uma produção independente, né? Isso acontece, casais agora, outras constituições de família, né? Que são os casais homoafetivos, cada vez mais aí recorrendo aos tratamentos aí de reprodução assistida, para poder realizar o sonho aí da paternidade, né? E da maternidade também. Quanto mais a gente tiver informação, né? E conseguir parar de criar rótulos e de ficar preso às expectativas das outras pessoas, mais a gente vai se apropriar da própria vida, mais a gente vai ter relacionamentos saudáveis e vai também criar relacionamentos mais saudáveis também fora. A gente vai ser aí a sementinha que vai poder se multiplicar aí no universo aí quando a gente se permite ter relacionamentos mais saudáveis. E começa de onde, gente? Começa de dentro de casa. Então, informação é poder. A única pessoa que você pode mudar é você. Então, informe-se, permita-se fazer as mudanças, não tira aquele chicotinho, aquele cinto que antigamente as pessoas apanhavam, né? Batiam de cinto e às vezes jogava até água com sal grosso para poder arder. Não tira isso, não faz isso com você não. Porque lembra que eu falei para vocês que ninguém vai conseguir agir melhor se sentindo pior, né? Age como adulto, né? Como é que a gente age como adulto? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu vou cuidar disso, eu vou passar a prestar mais atenção, né? Eu vou prestar atenção para não fazer, ficar julgando a outra mulher,
eu vou prestar atenção quando eu educo o filho e como eu educo a filha. O que eu falo do menino, o que eu falo da menina. Eu vou prestar atenção quando eu começo a julgar o corpo do meu filho, da minha filha, que tá grande, que tá pequeno, que tá torto, que tá qualquer coisa assim, porque isso afeta a autoestima, né? Eu vou prestar atenção quando eu acho muito bonito, me acho... porque as pessoas adoram, né? Quando você faz tudo para as pessoas acham o máximo. Mas quando eu faço tudo, eu também tô ensinando que que o filho tem que fazer tudo. E aí, gente, as relações abusivas. E aí, aquela coisa da gente achar que não é bom o suficiente, cada vez temos que fazer mais para poder receber o olhar, receber a atenção. E aí, a gente às vezes não acredita que por amor, né? Por o que a gente entendeu que é amor, mesmo que não seja amor, né? Seja dependência, pode custar a nossa vida, pode custar a vida do nosso filho, pode custar a vida da família e pode inclusive impactar, tá? Na reprodução humana, porque o fato da gente não ter uma relação saudável, né? Nessa cena da novela que eu vou colocar para vocês, depois vou até pedir para vocês comentarem e compartilharem a live e esse vídeo aí da cena da novela, sobre essa questão, não, mas que eu tenho que ser mãe, né? Essa coisa de tem que ser mãe, não tem que ser mãe, né? O sexo, a gente aprendeu que é para procriação. Quando o casal ou a mulher se vê diante de uma infertilidade, é muito comum ter dificuldade de se permitir ter prazer. Por quê? Porque a gente aprendeu que sexo é para reprodução, né? E na verdade a gente pode sim ter prazer, né? A gente estando em qualquer idade. Então a gente pode envelhecer e se permitir ter prazer, envelhecer e escolher se a gente vai querer deixar o nosso cabelo branco, ou se a gente não vai querer deixar o cabelo branco, vai querer pintar o cabelo, se a gente vai querer usar biquíni ou se a gente vai querer usar maiô, né? E não existir uma coisa assim de rótulo. A gente tem que parar com essa coisa de achar que as pessoas têm que caber dentro da caixinha e pensar que as pessoas precisam se sentir bem. Então, se a pessoa se sente bem de um jeito, que ela faça aquilo contando que não prejudique ela nem as outras pessoas, né? Então é assim que a gente vai desconstruindo, né? Essa coisa de que a gente precisa ali ser perfeito para poder merecer o amor de alguém, porque a primeira pessoa que precisa amar a gente é a gente mesmo. Depois que a gente consegue fazer isso, depois que a gente consegue se ver como alguém que é realmente especial e que merece todo o respeito e consideração, a gente vai se permitir aí equilibrar relações, né? Ter relacionamentos mais saudáveis com as outras pessoas, e aí sim a gente vai estar num mundo melhor e contribuindo aí para que mais famílias saudáveis, né? Para a constituição de mais famílias saudáveis, menos violências nos lares. Então, consequentemente, menos violências fora dos lares também, porque se eu ensino respeito mútuo dentro de casa, se eu ensino que tem que respeitar as pessoas, as diferenças, se eu ensino que eu não sou melhor porque eu sou hétero e a outra pessoa não é pior porque é homo, porque é trans, né? Eu vou respeitar ali aquele ser humano e não vou ficar presa aos rótulos para gerar mais violência. E sim, a gente vai conseguir enxergar as pessoas como seres humanos que têm qualidades e defeitos, assim como nós temos. E aí a gente vai poder ter relações mais respeitosas e diminuir esse número de violência para que essas gerações mais novas possam desfrutar de um mundo mais respeitoso e melhor do que o que a gente vive hoje, né? Acredito que a pandemia ela vem para fazer a gente também refletir sobre qual papel temos enquanto ser humano, né? Enquanto ser social, não só enquanto pai ou mãe ou mulher ou homem. Eu acho que isso ultrapassa, né? Quem a gente é, e que é pra gente poder parar de ficar olhando a janela do outro que tá suja, né? E limpando a nossa vidraça
para que a gente possa enxergar com mais clareza, cuidar, né, do nosso quintalzinho, porque às vezes a gente cuida tanto do quintal do outro que o nosso fica imundo, né? Então a gente precisa cuidar do nosso quintalzinho, e o nosso quintalzinho, primeiro, é o nosso coração, né? E aí a gente precisa primeiro olhar para dentro, porque se a gente cuida da gente, a gente também consegue cuidar do outro. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Então, se a gente quer ter relacionamento de respeito, se a gente quer que o outro respeite a gente precisa assumir esse lugar aí de que precisa ser também importante, se sentir importante. Aí as pessoas vão dar pra gente o valor que a gente merece. Então começa sempre, é de dentro para fora, não é de fora para dentro, e é um equívoco, é uma ilusão a gente achar que o que a gente precisa para ser feliz está fora da gente. É o contrário, está dentro da gente. E aí, com excesso de amor, a gente vai poder dar amor para as outras pessoas, mas sem exigir em troca e sem também aceitar migalha, achando que a gente está pela metade nas relações, qualquer que seja ela, né? De trabalho, de relacionamento, de família, de qualquer outra coisa, tá? Então, eu espero que vocês consigam repensar aí, né, sobre o que é ser mulher, sobre qual que é o papel de vocês na vida, que crença que vocês desenvolveram, que está fazendo vocês dar mais e achar que não tem direito a receber. E o movimento saudável é um movimento do coração, né? É um movimento de pulsação, igual o coração, né? Eu preciso dar e eu preciso receber, e isso precisa estar equilibrado, porque enquanto as relações não estiverem equilibradas, né, nós vamos para um modo doente de se relacionar. E aí, se a gente vai para um modo doente de se relacionar, a gente vai com certeza ferir a nossa autoestima, vai ficar ali, a gente fica sem energia, mas se a gente não olha para aquilo ali que está tirando a nossa energia e não cuida, não trata, isso depois vai para o nível corporal, gerando as doenças aí no corpo, porque as doenças vêm aí para sinalizar que a gente está numa dinâmica que não é saudável. Então, antes que a doença aí bata a sua porta, presta atenção como é que você está se sentindo. Esse é o primeiro termômetro que vem te avisar. Olha para você, porque você precisa cuidar disso para que você não adoeça ainda mais, tá bom? Muito obrigada, gratidão pela presença de vocês, eu espero que tenha feito sentido para vocês, peço para vocês curtirem, compartilharem e assistirem o vídeo depois que eu vou colocar aí da cena da novela, para vocês darem a opinião de vocês sobre isso, assim, sobre esse jeito que a gente enxerga a mulher, de ser mulher e de ficar aceitando aí esse julgamento de fora, porque quando às vezes um filho acontece alguma coisa, se o filho faz alguma coisa, tem um comportamento inadequado, fala assim, esse menino tem mãe não, né? Aí a gente é a primeira a ser atirada, a pedra é atirada primeiro na mulher, né? A culpa é da mulher, parece que o pai, que não tem pai, a criança não tem pai, ninguém fala criança não tem pai, fala criança não tem mãe. E aí a gente pega isso pra gente, né? Como se a culpa fosse toda nossa, e aí a gente muitas vezes vai querer ali esconder o erro do filho, e aí não vai dar oportunidade para que ele aprenda e consiga se tornar um adulto saudável, né? Desenvolver os recursos próprios para poder se tornar um adulto saudável. E a gente pode contribuir para isso quando a gente acredita na capacidade deles, e isso sim vai fazer a diferença para que eles possam ir para a vida e honrar a vida de todos que vieram antes, tá bom? Um beijo no coração. E aí quero contar para vocês aí que eu vou sair aí como coautora de um livro, que é o Encorajando Pais, e quero compartilhar com vocês aí esse livro. Depois eu vou contar mais para vocês sobre esse livro. Para quem é profissional, eu vou fazer uma live lá no Encorajando Pais, que é da Aline Cestaroli, no domingo às 18 horas, para falar um pouco do meu trabalho aí com a educação parental, né, com casais e tudo, e na educação dos filhos, e também sobre essa questão do capítulo que eu vou escrever para esse livro, né, que eu escrevi para esse livro, tá bom? Um beijo, obrigada pela companhia de vocês, cuidem-se, tá? E
foco aí na vida de vocês, tá bom? A Ingrid colocou, é um exercício observar até o que pensamos e dizemos, com certeza, porque a gente fica que nem papagaio reproduzindo, e esse negócio de ficar que nem papagaio reproduzindo custa caro, pode custar a nossa vida, pode custar a vida de muita gente, né? Para termos consciência e podermos mudar. Sim, a gente só consegue mudar primeiro, a gente só consegue mudar depois que a gente toma consciência. Enquanto a gente não tem consciência, a gente vai achar normal uma coisa que não é normal, mas só porque aquilo ali fez parte ali daquilo que a gente aprendeu, não porque é saudável. Nem tudo que a gente aprendeu é saudável. Então, a consciência tira a gente de um lugar de dor para um lugar em que a gente vai ser, vai validar as nossas necessidades e a nossa autoestima também, tá bom? Um beijo, gratidão aí pela participação de vocês, tá? Um abraço, vou deixar salvo aqui para quem entrou depois, tá bom? Um beijo, tchau, gente!